Olá, olá pessoal! Começando a nossa live. E essa live é especial porque hoje a gente vai falar sobre os segredos de pessoas motivadas. Qual que é o segredo e o que que motiva pessoas e o que que leva essas pessoas a adquirirem os melhores resultados com a motivação. Bom, a motivação é uma palavrinha difícil de se falar e dentro dela existem vários gatilhos que nos levam à procrastinação. Então, por isso a gente precisa ter uma atenção bem importante para saber qual que é a sua fonte de motivação e muitas vezes o que essa motivação está gerando, certo? Então, o problema muitas vezes não é a palavra em si, mas é o gatilho que está associado a ela e se ela realmente ela te leva à ação. Motivação pode ser entendida como um motivo que leva o indivíduo à ação, ou seja, ela te leva a um resultado. Tem uma outra explicação que fala que motivação é uma força que aciona ou direciona a um comportamento, ou às vezes mudança de comportamento. Então, a motivação é isto, é algo que gera no indivíduo a ação de mudança. Outra informação interessante, e eu gostei muito dessa explicação aqui, desses autores, que diz assim, nesse trecho que eu achei super interessante, porque diz assim, quanto mais motivada a pessoa está, mais persistente e maior a atividade, ou seja, a motivação e a dose dessa motivação também vai te levar aos melhores resultados que você deseja ali. Motivação é um conjunto biológico e psicológico. Então aqui a gente já vai para um outro campo que diz que esses dois pontos são importantes. A sua mente precisa estar ligada com essa motivação e também a sua parte biológica precisa estar ligada a essa motivação. Tá, mas o que que me impede então de ser uma pessoa motivada? Eu até coloquei aqui nesses slides algumas cenas que realmente nos levam a visualizar, né, pessoas tendo atitudes e hábitos, e esses hábitos nos levarem e nos motivar a uma ação. Muitas vezes durante o dia você acorda com X motivação, com X nível de motivação, e durante o dia aquilo vai caindo. Mas existe uma forma, e aqui é o que eu vou mostrar para vocês até o final dessa aula, que existe uma forma de você fazer com que esse nível de motivação X, ele aumente ou se mantenha durante todo o dia. E esse é o perigo. Muitas vezes você acorda de manhã e fala, agora eu vou. E aí durante o dia aquilo vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E aí agora eu vou mostrar pra vocês por que que isso acontece. O que que me impede de ser uma pessoa mais motivada, ou de me manter motivada durante o dia. É sobre isso que a gente vai falar a partir desse momento na aula. Então, fique atento. A motivação, ela envolve um ponto importante, que é a maturidade e a mudança de pensamento. Aqui embaixo desse slide eu coloquei uma informação importante. A maturidade, ela vai gerar em você consciência das suas responsabilidades e deveres. O que acontece? Muitas vezes nós queremos mudanças, nós queremos bons resultados, nós queremos chegar no topo, mas a gente não entende as responsabilidades e os deveres. E a palavra maturidade, muitas vezes ela gera na gente essa coisa. Existe uma certa barreira nessa palavra mesmo, maturidade. Mas a maturidade nada mais é do que você ter consciência e e associar isso às suas experiências. Então a maturidade, ela vai gerar em você essa consciência de, tá, eu quero X, eu quero acordar cedo, eu quero chegar a tal resultado do corpo ou financeiro, mas eu preciso ter a consciência de quais são as minhas limitações, quais são as barreiras que eu preciso vencer e quais são os passos que eu preciso dar. Vocês entendem que pensar nesses detalhes vai gerar em mim uma maturidade? Porque eu preciso saber as minhas responsabilidades. Eu preciso saber que, por exemplo, para às vezes ter mais tempo para estudar ou estudar um tema específico, eu vou ter que acordar mais cedo. Eu vou ter que ter uma rotina de estudo, eu vou ter que ter uma rotina de hábitos diferentes que vão me estimular a este resultado. Então você acaba tendo que fazer um plano de ação. E esse plano de ação vai exigir de você uma maturidade de falar, agora é hora de estudar. Agora é hora de eu fazer o que eu tenho que fazer. Ou amanhã, ou essa semana, ou todos os dias eu preciso fazer isso. Então vai gerar em você responsabilidade. Então,
Maturidade, responsabilidade e essa mudança de pensamento é o ponto-chave e muitas vezes é o que impede a gente de realmente se sentir motivado ou de prosseguir para realizar um sonho. Outro slide aqui, outro ponto importante é que, assim, é o que impede, na maioria das vezes, da gente realizar os nossos sonhos, é esperar pela motivação ou pela força de vontade. Eu escrevi isso no meu e-book gratuito. Esperar pela motivação é a maior cilada que você pode fazer na sua vida. É porque muitas vezes nós achamos que, ai, agora eu tô sem vontade. Ai, agora eu não tô com vontade de fazer tal coisa. Ai, eu não tô com vontade de estudar. Eu não tô com vontade de ir pra academia. Se você for esperar pela sua vontade, você não vai pra canto nenhum, você não faz nada, você fica em casa o dia todo, ou fica deitado o tempo todo, ou fica na internet o tempo todo. A nossa vontade, ela é traiçoeira. Ela é muito traiçoeira. Por isso que o primeiro ponto ali que impede, e é assim, um ranking mesmo, na maioria das vezes é a nossa maturidade de entender que você vai, algumas coisas, para alcançar os resultados que você deseja, algumas coisas vão ser feitas mesmo sem vontade. Ponto e acabou. E muitas vezes esperar pela motivação é a maior cilada sim, porque ela nunca vai chegar. Se você for depender da motivação para você fazer alguma coisa, ou muitas vezes fazer o que você não gosta, por exemplo, cuidar de casa, lavar uma louça, ou estudar um tema X que vai cair numa prova e você não gosta daquela matéria, você precisa estudar, você precisa realizar as atividades daquele setor, daquela área da sua vida que você não gosta, mas você precisa fazer. Eu coloquei aqui até essa frasezinha, né? Tô sem vontade agora, daqui a pouco eu faço, quando eu tiver vontade eu vou fazer. E essa vontade nunca vai acontecer. E às vezes você tem prazo para algumas coisas e você fica esperando a vontade acontecer, a vontade vir a seu favor e você nunca vai conseguir realizar essa tarefa que você precisa, ou quando chegar em cima do prazo, até sexta-feira eu tenho que fazer tal coisa, tô sem vontade agora. E aí você vai enrolando e acaba atrapalhando esse prazo e a entrega que você tem que fazer no prazo. Vamos lá. Mais outro ponto é a falta de planejamento. Isso impede a nossa motivação de acontecer e a nossa realização dos nossos sonhos, a falta de planejamento. O planejamento facilita a motivação. Olha que bacana. Quando você tem o planejamento, você entende que eu preciso acordar mais cedo, então eu preciso dormir mais cedo, eu preciso criar uma rotina na parte da noite para que eu consiga acordar de manhã e que tenha tudo à disposição. Então, por exemplo, se eu quero uma alimentação saudável, eu preciso ter um dia na semana, planejar um dia na semana, onde eu vou conseguir ir no mercado e comprar os alimentos que eu preciso para a semana, para que assim eu facilite a motivação de falar, não, eu não vou comer um doce, eu tenho uma fruta aqui na geladeira. Você entende? É muito simples, mas muitas vezes o óbvio não está sendo feito. Planejamento. Eu quero fazer exercícios, mas eu vou acordar de manhã, eu ainda vou abrir as gavetas e escolher o que combina com o que para me fazer o meu exercício e no final das contas você não vai fazer o seu exercício porque você vai acordar muito desanimado e não vai ter saco para abrir as gavetas e procurar o top, o short, a leg, a meia. Então, se você deixar planejar e deixar tudo à sua disposição, fica mais fácil de realizar aquela atividade e em vez de você procurar ali em cima da hora, já que a motivação não vai vir. Então esse ponto aqui é importantíssimo e é o que muitas vezes impede a gente de se sentir motivado. Então, por exemplo, se durante o dia a sua motivação ela vai se esgotando, você precisa voltar ao foco. E aí é que tá, o planejamento te ajuda e a sua rotina, o seu ritmo ali, a sua rotina, a sua organização de forma intencional te ajuda, que facilita a motivação de acontecer. Ok, então a gente tem aqui simples, básico, o plano de ação basicão. Então, beleza, quero me sentir uma pessoa motivada, quero mudar e quero que a motivação venha, mas eu já digo que esperar pela motivação não é uma opção. Ok, quero me sentir mais motivada, o que eu faço? Plano de ação basicão. O que ele contém? Clareza,
Ou seja, a sua mente, a sua maturidade, você precisa ter clareza do que você precisa fazer, qual o seu foco e quais os resultados que você deseja a partir desses hábitos, desse estilo de vida que você quer ter para sua vida. Planejamento. Quero ter uma vida saudável, quero ter uma alimentação saudável, quero ter uma rotina de estudos, uma rotina de atividades, uma rotina de hobbies. Você precisa ter planejamento. Auxilie a sua motivação, auxilie para que essa atividade se torne mais automática muitas vezes, ou muitas vezes feliz e prática. Porque você quer se alimentar saudável, mas se você abrir a geladeira não tem nada de saudável. Então, você precisa ter um planejamento de cardápio, um planejamento de compras, uma rotina para que a alimentação durante a semana, na correria da semana, ela aconteça de uma forma saudável, né, contendo os alimentos ali necessários para uma alimentação saudável. Então, planejamento é tudo, senão você não vai conseguir se manter constante em atividade nenhuma. Terceiro ponto é repetição e compromisso. Eu preciso ter clareza do que eu quero e como que eu vou sair do ponto A para o ponto B, e nesse processo eu preciso ter repetição. Uma coisa que o nosso cérebro ama é repetição. Nosso cérebro ama repetição, ele ama saber que, olha, a partir das 5 horas eu já estou fazendo tal coisa, a partir de tal horário eu estou de pé e já estou fazendo exercício. Então, o cérebro gosta de repetição. A gente que não... A gente que tem, infelizmente, com a nossa natureza ali, nós temos esse bloqueio de achar que repetição é algo ruim. E não, o nosso cérebro ama a repetição. E essa repetição de hábitos, de um estilo de vida melhor, intencional, vai com certeza auxiliar o seu cérebro, o seu corpo por completo. E por falar em completo, você tem aqui o plano de ação completo, que é a mentoria Mudanças Intencionais. São 4 reuniões exclusivas, acesso vitalício e uma mentoria orientada para você de acordo com a sua rotina, com as suas necessidades, com bônus exclusivos e um conteúdo também maravilhoso para te orientar e te auxiliar durante esse seu processo de mudança. A mentoria Mudanças Intencionais é para quem deseja ser intencional, ser produtiva, ser organizada e principalmente ter tempo para o que realmente importa.